E para falar sobre vendas, eu vou chamar aqui o palestrante mais lindo que chegou Oi, meninas, boa noite! Animação! Pô, isso aí! Muito bom! Começar já, clima em alto astral. Mas antes de começar, eu queria agradecer minha mãe pelo convite, estar podendo falar aqui um pouquinho com vocês, compartilhar um pouquinho da minha experiência como vendedor com vocês. E queria te parabenizar também. Sei que muitas de vocês não devem saber, mas hoje está fazendo exatamente 2 anos que meu avô faleceu. E só que eu tenho certeza que onde ele tá orgulhoso, porque a gente está continuando o legado dele. Não nós dois, ou eu, você, meu pai, mas todos nós. Então, eu queria uma salva de palmas para sua iniciativa. Então vamos lá, galera. Vamos falar aí dos maiores vendedores da história e o que eles faziam que você não faz. Ou será que faz? Eu acho que muitas de vocês vão ficar surpreendidas e descobrir que vocês são muito boas, porque muitas das coisas que vocês vão ver aqui, vocês fazem e às vezes a gente faz sem saber, instintivamente, tá? Então vamos lá, vamos começar. Antes de começar, eu queria definir aqui com vocês o que é vender. Será que vender é só a gente comprar alguma coisa? Então já vou começar jogando a bola para vocês. 3 pessoas para falar, tentar me definir o que é vender. Se ninguém levantar a mão, eu vou chamar, hein? Já vou logo avisando, hein? E já vou passando aqui, ó. Se ninguém levantar a mão, meninas da equipe de vendas, por favor, não me decepcionem. a Rose. A Rose. Rose. O público é você, Rose. Vendendo uma qualidade, aquilo que a pessoa está precisando vender para levantar seu astral. A venda para mim é isso. Muito bom, palmas para ela. Mais 2, rápido. Vai. Venda Tinha que ser ela. Ela que gosta de falar, cara. Oi, gente. Ah. Venda não é só produto. Às vezes a gente pode vender um serviço, a gente pode vender, igual ela falou, um sonho. Então, diversas coisas, tanto um produto, quanto um serviço, quanto uma empresa. Venda é tudo isso. Palmas para ela. A última. Eu acho que venda nada mais é hoje em dia do que você vender uma ideia. Você conseguir convencer os outros de que a sua ideia, de que aquilo que você está oferecendo realmente vale a pena. Palmas. Muito bom. Acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu queria resumir uma frase bem simples do que é vender. Vender é convencer a aceitar, né? Então, o que está aqui, vocês falaram muitas coisas que já estão aqui. Então, vender é convencer a aceitar. Você convence alguém a aceitar alguma coisa, certo? E ela pode ser uma ideia, pode ser um ato ou pode ser um objeto. E eu coloquei ali 3 exemplos só para a gente deixar bem ilustrado para vocês entenderem. Então, quando a gente vende uma ideia, eu coloquei ali o primeiro exemplo que assim, seria facílimo de vender essa ideia ali, a primeira. Vamos ver se vocês concordam comigo. Convencer seu pai que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Quem concorda aqui que é fácil vender essa ideia? Moleza, né? Muito fácil. Convencer seu personal da academia que CrossFit não lesiona. Eu não estava aqui para defender o CrossFit, mas também é um tipo de venda, né, onde eu estou tentando convencer ele a aceitar uma ideia minha. A gente também pode convencer a aceitar um ato, quando você tenta convencer seu filho a fazer o dever de casa, né? Tem umas que vão pelo carinho, tem umas que vão pelo castigo, né? Você pode também tentar convencer o seu marido a não ir no futebol, falando com jeitinho ou só dando aquele sorriso de canto de boca. Vai, pode ir, né? E, enfim, a gente pode vender também um objeto, que é o caso aqui da Pássaro Livre, né?
Então a gente está convencendo um cliente a comprar uma peça, ou pode ser um outro exemplo, convencer o seu marido a comprar um móvel novo para casa, que ele está enrolando para comprar já tem mais de um ano, né? E a gente cada um tem o seu método de fazer com que as pessoas, de convencer as pessoas a comprarem ali a sua ideia, o seu ato ou o seu objeto, certo? Mas antes da gente continuar, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Existe uma pessoa que foi o maior vendedor da história da humanidade. E quem adivinhar, eu vou dar 3 dicas durante a palestra, em momentos específicos, a primeira já está ali. Não é para falar agora, não é para chutar agora, só vai poder falar no final, tá? E quando eu der a segunda e a terceira dica, eu vou lembrar vocês da primeira também. E quem acertar no final vai ganhar uma caixa de bombom, tá? Alguém já tem alguma ideia pela dica que está ali no quadro? Não precisa falar, só tem uma ideia. Então, beleza. O que ele vendia? Ele vendia uma ideia, né? Então, a gente falou ali, tinha um objeto, um produto ou uma ideia. Então, ali ele vendia uma ideia. Desculpa, um ato, né? Um ato, um objeto, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa palestra, então, falando sobre o primeiro personagem aqui. E quem definiu essas 5 pessoas foi o nosso amigo ChatGPT, tá? Deu uma pesquisada no Google. Então, são pessoas que saíram no Guinness Book como maiores vendedores. E eu trouxe aqui para vocês, cada um com 5 pontos, onde a gente pode resumir toda a filosofia de venda deles, né? Claro que eles faziam muito mais coisas, mas para a gente não perder muito tempo, eu trouxe aqui os 5 pontos principais. O nome desse senhor aí é Joe Girard, e ele era um obcecado por relacionamento. Só para vocês terem uma noção do tamanho dele, ele vendia 68 milhões por mês sozinho, o que dava uma média de 120 carros aí por mês. Então era ia falar um palavrão aqui, não pode falar palavrão, né? Era um vendedor, né? Era um baita vendedor. Um baita vendedor, muito bem. Então ele chegou a mandar em um ano mais de 13 mil cartas para os clientes dele em datas especiais, o que dá uma média aí de 35 cartas aí por dia que ele escrevia na época à mão para mandar para os clientes. E o que ele fazia? Como eu botei ele em cima, ele era obcecado por relacionamento. Então ele tratava os clientes como família. Ele sabia o nome da esposa, do cachorro, do tio, do filho. Então, todos os pontos que eu colocar ali, eu vou devolver essa bola para vocês se questionarem. Né? Será que a gente só conhece o nosso cliente ou a gente conhece o contexto de vida dele? Será que as nossas clientes atacadistas, a gente sabe o nome da loja delas? Ou às vezes a gente nem sabe o nome da loja das nossas clientes atacadistas. A gente já entrou no Instagram para ver se elas estão precisando de uma ajuda no Instagram delas, que o nosso Instagram é bombado, né? Vocês mandam bem demais. Vocês sabem se o marido ajuda? Se o marido não ajuda no negócio? Se é o filho que ajuda? Então, é esse contexto. Você saber, você não conhecer apenas a pessoa, o seu cliente, mas o contexto em que ele vive, né? A família, os amigos, para você aprofundar um pouco mais o teu relacionamento com ele. Segundo ponto, nunca esperava o cliente voltar. Ligava, escrevia e aparecia. Isso eu sei que vocês fazem. Mas a gente está fazendo com todos os clientes, ou pelo menos com os clientes que são mais próximos da Pássaro e sempre compram da Pássaro, né? Ou a gente só fica esperando o nosso cliente vir atrás da gente para a gente poder falar com ele de novo. Certo? Terceiro ponto, transformava clientes em vendedores. Cada um indicava o outro. Isso também a gente só consegue fazer isso quando os 2 primeiros pontos ali eles estão muito bem encaminhados, né? Porque é chato, né? Quando a gente não tem um relacionamento muito forte com alguém, como é que a gente vai... O cara vai me pedir uma indicação, eu falo, pô, esse cara só quer me vender todo dia aqui, vou ficar indicando as minhas amigas para ele, as minhas amigas revendedoras para ele, eu não vou. E outra coisa interessante desse ponto é que é o seguinte, geralmente a gente anda com pessoas que são parecidas com a gente. Então, se eu tenho uma empresa de crossfit e o João é meu cliente, provavelmente o João anda com pessoas que fazem crossfit. Então, será que os amigos do João não podem ser meus clientes também? Né? Isso para todas as áreas, não só crossfit. Né? Então, se você vai na igreja, né? Se você vai na igreja, você anda com pessoas que vão na igreja, que têm interesse por religião, enfim. Quarto ponto, anotava tudo sobre a pessoa e usava na conversa seguinte. É muito chato, né, quando a gente vai
conversar com alguém, a gente contou uma novidade no dia anterior, ou contou alguma coisa que a gente ficou muito feliz que aconteceu, chega no dia seguinte, a gente vai falar com a pessoa, e a pessoa, pô, mas tu me falou isso ontem, putz, desculpa, cara, não lembrei e tudo mais. É muito bom quando a gente conversa com uma pessoa, e a pessoa vem e te pergunta, pô, e como é que foi ontem? Deu tudo certo lá? Pô, me conta, vi que você estava animado. É muito bom, né, quando a pessoa se interessa e absorve aquilo que a gente tá falando com ela, certo? E o quinto ponto ali, trabalhava como se fosse o último carro do mês, todos os dias. Né? Às vezes a gente vai empurrando a tal da meta até o final do mês, chega no final do mês a gente quer dar aquela corrida, né? Corrida atrás da meta. Mas e se a gente vendesse todo dia como se fosse a última oportunidade do mês para a gente bater a meta? De forma saudável, obviamente, né? Isso não significa ter que trabalhar, virar a noite trabalhando. Mas se a gente colocasse isso na nossa cabeça, será que isso mudaria alguma coisa nas nossas atitudes? Enfim, são 5 pontos aqui, tenho certeza que vocês já identificaram coisas que vocês fazem, mas para vocês se questionarem, será que a gente está fazendo tudo isso ou será que a gente poderia fazer um pouquinho mais? Aí, eu trouxe aqui, todo mundo conhece a marca Reserva? Acho que é bem conhecida, marca masculina de roupa. Eu trouxe aqui 2 exemplos do que é o relacionamento com o cliente e o que eles fazem lá na Reserva para vocês se inspirarem um pouquinho. Chamei meu amigo, o dono da Reserva é meu amigo, tá, gente? Pessoal, desculpa aí. Aí ele mandou um vídeo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Quando a gente começou, na lojinha de Ipanema, a primeira lojinha, 33 metros quadrados, tinha uma moçada boa, que amava o que fazia, que tinha liberdade para ser o que era ali dentro. Só que eram todos muito jovens, entre 20 e 23 anos de idade, e assim até hoje na nossa loja. Então tinha uma certa dificuldade de fazer a conta da meta. Não era uma coisa divertida, 20 reais a menos hoje, tem que vender R$1.000 a mais amanhã. E a gente quis ressignificar, com base no propósito da marca, que é cuidar emocional e surpreender as pessoas todos os dias, o que é a experiência de atendimento e vendas dentro da loja. Então a gente criou um produto que chama Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente. O que é o Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente? A maior premiação do varejo da marca. São R$20.000 a cada trimestre para quem entrega a melhor experiência de encantamento ao consumidor. Então vou dar um exemplo, por exemplo, dessa experiência. Entrou um gringo na loja do Rio Sul e ele foi abordado pela vendedora em inglês. Ele ficou pé da vida e falou, eu falo português. Fala porque mora aqui, ou porque aprendeu a falar, eu moro aqui, eu tenho uma filha aqui, papo vai, papo vem. Ele falou que adorava tomar um chopp na Mureta da Urca, no Rio de Janeiro. A vendedora sagaz lembrou que tinha um boteco embaixo do shopping e mandou subir um chopp para ele. Mas ela jamais poderia imaginar que ia subir pela escada rolante do shopping um garçom com uma bandeja e um chopp em cima. Quando o cliente saiu do provador e ele se deparou com aquele chopp, ele ficou maravilhado. Tomou o chopp, comprou um monte e foi embora. Deu 20 minutos, volta o garçom. Uma bandeja e 20 chopps em cima. Aí a vendedora ficou louca. Tá doido? Quer me quebrar, meu irmão? Tô doido, tô nada, vocês são muito malucos. Tem um gringo lá embaixo maluco, mandou subir esses 20 chopps pra vocês beberem. Vocês estão reparando? Essa menina, ela ganhou Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente naquele período. A gente não faz convenções de marca, nós fazemos eventos para nossas pessoas. Naquele ano nós fechamos o Maracanã. Ela foi pro meio do Maracanã, chuva de prata, apareceu uns telões e a gente fala que a gente é uma marca de moda meio brega. Porque a gente chama família, periquito, papagaio, criança catarrenta, vem todo mundo e todo mundo chora de emoção com aquele negócio. Eu costumo dizer que o que a gente promove com isso, pessoal, é o chamado efeito Guga. A gente tem os nossos heróis na nossa empresa. O Guga, quando ganhou o Roland Garros pela primeira vez, no dia seguinte todas as crianças desse país queriam ser tenistas. Se inspiravam nele e queriam ser tenistas. Quando a gente faz ódio às nossas pessoas, ao invés de fazer convenções de vendas e a espremer, é para isso que importa, mais que tudo. Óbvio que a gente comunica as nossas coisas, nossas campanhas, nossos produtos, mas a gente quer botá-los no centro do Maracanã. E a família tem que ver aquilo. Aquilo cria um bond, um senso de pertencimento naquela, primeiro para aquela pessoa, né, que quer fazer mais, quer entregar mais. A família compreende aquele tempo de trabalho despendido. É uma forma da gente ter gratidão à família. E mais importante que tudo, todas as pessoas que estão ao redor, olhando aquele ser humano no centro do Maracanã, sendo festejado com a sua família, no dia seguinte vão querer ser eles. É isso, pessoal. Inovar, nem sempre, ou quase nunca, é complexo. É muito mais uma questão de audição, de você ouvir as pessoas e as suas coisas, e predisposição emocional, do que uma questão de inovação. E é muito, muito simples.
Vamos que vamos. Alguém gostaria de ganhar 12 chopes na hora do trabalho? Eu vou botar aqui um outro exemplo, que esse aqui o cara foi sinistro. Então, assim, não tinha como não colocar. Né? Deu para escutar aí atrás? Deu para escutar? Fácil, com 170. É. Né? Como é que você faz? A gente criou um programa interno que chama Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente. O que é o Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente? A maior premiação do varejo é para quem entrega a melhor história de encantamento para o seu cliente. Não é para quem faz a maior venda. E tem que ser assim, mega ultra blasta. Então vou contar a história aqui da última, o Diego, um vendedor do Shopping Leblon. O cliente dele era flamenguista, o filho ia fazer bar mitzvah, que é a maioridade de idade, de 3 anos de idade. Flamenguista roxo. Na época, o português lá, esqueci o nome, que era técnico do Flamengo, o primeiro português. A gente não acompanha o Flamengo. Enfim, o que acontece? Não vascaínos, né? Não, na verdade a gente não não tem. compra futebol. Só a cada 4 anos. Enfim, o Jorge Jesus. Era nosso cliente, morava no Brasil. O Felipe teve a sagacidade de ligar para o Jorge Jesus e falar assim: olha, eu quero implantar meu cliente aqui. Foi numa outra loja, pegou no fundo de caixa da loja, eles têm liberdade para isso. Não vou falar o nome aqui da loja, comprou a camisa do Flamengo. Foi no Ninho do Urubu, pegou a assinatura de todos os jogadores, filmou um vídeo de cada jogador, falando Mazel Tov, em hebraico, pro garoto. E mandou os presentes bar mitzvah pro rapaz. O cara foi convidado pro bar mitzvah, sentou na primeira fila da cerimônia, sentou na mesa com a família. Ele foi tão cuidadoso que ele pegou a camisa da reserva do Flamengo e lembrou que o garoto tinha um irmão. E pegou a assinatura pro irmão também na da reserva. E deu pro irmão. Ele ganhou um prêmio Movendo o Céu e a Terra pelo cliente. E aí a gente fala... Porque ele de fato move o céu e a terra. A gente coleciona essas histórias, tá? Muito mal. Só que a gente fala que a empresa de moda é meio brega. Por quê? Muito bom, né? Então, como é que às vezes não tem nada a ver com venda? É um simples escutar, a gente entender quem são de fato os nossos clientes e fazer uma ação especial. Esses caras aqui, com certeza, eles vão lembrar para o resto da vida o que um vendedor da loja da reserva fez na vida deles, certo? Vamos embora, vamos para o segundo vendedor. Zig Ziglar, o que vendia com o coração. Vocês vão perceber que esses dois, os pontos eles são muito sobre relacionamento. Depois a gente entra para os mais casca grossa, né? Então eu acho que ele é um complemento do primeiro. Mas só para contextualizar vocês, ele vendeu mais de 280 milhões e ele vendia de tudo. Vendia Barça, vendia inúmeros objetos, né? E no final da vida ele acabou se tornando um vendedor de livros, certo? Ele ensinava o que ele aprendeu nesse tempo todo como vendedor. E o que ele fazia? Ele usava histórias reais de outros clientes, contava como um cliente usou o produto e teve um resultado incrível. Esse aí eu já escutei vocês fazendo lá no atacado lá. Ah, fulaninha comprou essa blusa aqui, ficou maravilhosa na loja dela. Esse aí eu já escutei vocês fazendo. Então, será que a gente não pode olhar as nossas clientes que estão tendo sucesso com um produto ou com alguma coleção e contar o case dessa nossa cliente para a cliente que a gente está atendendo no momento? Será que esse exemplo talvez não seja o que faltava para tirar a dúvida dessa cliente que a gente está conversando no momento? Como é que a gente pode inserir a história das outras clientes, as histórias de sucesso no atendimento que a gente está fazendo agora? Vivia o que falava, vender era ajudar. Se não tinha um bom resultado com o produto, não vendia. A gente tem a sorte de estar numa empresa que tem produtos ótimos, né? Então a gente não precisa fazer muito esforço nesse sentido aqui. Então é muito fácil, acredito, para as meninas vender, porque de fato tenho certeza que vocês acreditam no produto que a gente está oferecendo para as nossas clientes. Terceiro, sabia escutar tão bem que o cliente se sentia amigo, repetia partes do que o cliente dizia para mostrar que realmente estava ouvindo. Então às vezes é muito ruim quando a gente conversa com uma pessoa e a gente fala alguma coisa e a pessoa já vira e já logo fala dela. Aí eu viro e falo de mim, aí ela vira e fala dela. Como que é bom quando a gente fala alguma coisa para a pessoa e ela demonstra um interesse por aquilo que eu falei. Pô, mas que legal que você foi lá, bacana, e como é que foi? Me conta mais.
né? A gente gosta de falar da gente. Então, quando a gente encontra uma pessoa que deixa a gente falar e pergunta mais como é que foi, a gente acaba se conectando mais com essa pessoa, né? Quarto, criava frases de efeito que ninguém esquecia. Seu sucesso é o meu sucesso. E essa eu escutei a Dani falando semana passada, ou essa semana... Não, semana passada. Então, assim, não é obrigado, tá, gente? A gente tem uma frase de efeito. Mas, às vezes, isso fica na cabeça das clientes, né? Se você repete essa frase para a tua cliente, seu sucesso é o meu sucesso. Cara, na cabeça dela, ela fala, nossa, a Rose está me vendendo uma pecinha, porque se eu tiver sucesso, ela vai ter sucesso também. Então, a Rose não está querendo me empurrar produto, ela quer que eu venda, entendeu? Quer que eu venda, que eu tenha sucesso no meu empreendimento, certo? E minha mãe tem uma frase que fala toda vez no Instagram, que é muito legal, né? Pede para as meninas. Quinto ponto, nunca empurrava, sempre conectava, recusava vender algo se percebesse que o cliente não precisava. Então era um relacionamento, é ruim, né, quando a gente vai numa loja de roupa, e acho que é uma linha muito tênue, quando a gente vai comprar alguma coisa e a gente percebe que o vendedor está querendo ali empurrar mais alguma coisa e a gente sabe que não precisa, né? Então a gente percebe que o vendedor, não, mas leva isso aqui, porque isso aqui, não sei o que, a gente consegue perceber isso. Então como que a gente faz isso de forma que seja verdadeiro, de que você observa que aquela sua cliente, né, que o seu cliente vai ser mais bem sucedido se ele levar alguma coisa, se for verdadeiro aquilo, né? Segunda dica. Quantos clientes o maior vendedor da história teve? 2,4 bilhões de clientes. A mais alguém tem alguma ideia de quem possa ser? Tirando a Carla e a Dani? Tem? Quero ver se o pessoal acertar como é que vai dividir. Vai ter que dividir a caixa de bombom para todo mundo. Dale Carnegie, o pioneiro da psicologia das vendas, vendeu mais de 50 milhões de livros e a sua empresa treinou milhões de profissionais ao redor do mundo, influenciando bilhões em venda. E o que ele fazia? Primeiro ponto, tinha interesse genuíno, criava confiança real, perguntava sobre a família, o hobby do cliente e ouvia com atenção. Então um pouquinho mais do que a gente já observou no primeiro personagem, né? Segundo ponto, elogios sinceros, quebrava resistências emocionais. Você sempre escolhe bem, né? Então, qual o tipo de elogio sincero que a gente pode inserir no meio do nosso atendimento? Né? Às vezes a cliente está ali num dia estressante, então ela está dando muitas negativas, né? Eu não sei se eu estou escolhendo bem, não sei se isso vai encaixar na minha loja, não sei se ficou bem em mim. De que forma a gente pode elogiar a nossa cliente e lembrar ela que ela já fez uma ótima escolha no passado e que essa escolha é uma boa escolha para o momento também. Nem sempre a gente está tão bem, né? Às vezes a gente fica confuso com coisas que estão acontecendo na vida e a gente acaba levando para o nosso dia a dia também. Então, de que forma que a gente pode inserir isso no meio dos atendimentos? Terceiro, memorização de nomes. Pessoalizava a conversa, usava o nome da pessoa pelo menos 2 ou 3 vezes na interação. É muito legal quando a gente vai vender e o vendedor ele decora o nosso nome, né? Ou quando a gente vai sair, conhece uma pessoa diferente, vai na igreja, conhece alguém diferente e em 2 minutos ali a pessoa já te chama pelo teu nome, né? O que geralmente acontece é a gente esquecer, né? Aí a gente pergunta pro amigo, pô, como é que era o nome dele mesmo? Eu já fiz muito isso com o Guiminho, atendendo lá na Babilônia Feira Hype. Como é que é o nome desse cliente mesmo? O cara sendo maneiro demais. Eu falei, cara, preciso chamar esse cara pelo nome. O cara tá aqui já, sei lá, 15 minutos, me falou o nome lá atrás, não lembro o nome dele, né? Quarto, evitar discussões. Mantinha o foco no fechamento. Exemplo, eu entendo o seu ponto. Posso te mostrar uma outra forma de ver isso? Beleza. Então é o seguinte, como é que a gente pode, quando a gente vê que a cliente não está querendo aquele produto, não está muito bem para aceitar aquele produto, aquela peça, como é que a gente pode convencê-la, né, de uma forma a mostrar que, certo, aquele ponto dela realmente, ela não vai comprar aquele produto hoje, mas como é que a gente pode mostrar um outro caminho para a cliente, que não seja aquele que a gente está mostrando naquele momento, né? Ao invés de simplesmente encerrar a venda e continuar por ali. Quinto ponto, escutar mais do que falar. Sabia o porquê vendia, deixava o cliente falar 80% do tempo e focava em entender as dores.
Isso vai muito de encontro ao que a gente está fazendo aqui, o nosso porquê. Quantas palestras aqui a minha mãe já falou do porquê, do porquê, do porquê. E eu separei ali um outro vídeo explicando a importância do porquê a gente saber o nosso porquê. Por que a gente vende? Por que a gente acorda todo dia e vem para Pássaro Livre vender? Né? Então eu vou botar um videozinho para ilustrar para vocês qual a importância da gente saber o nosso porquê. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me.
All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Para as nossas clientes de varejo, nós acreditamos que toda mulher merece se sentir bonita, amada e confiante em qualquer fase da vida. Nós fazemos isso criando roupas confortáveis, estilosas e acessíveis, com atendimento acolhedor e uma experiência de compra leve e sem complicações. Nós acabamos de lançar uma nova coleção com peças de verão. Você gostaria que eu pegasse essas peças para você ver? Para as nossas clientes de atacado, nós acreditamos que toda mulher merece se sentir bonita, segura e capaz de crescer com seu próprio negócio. Nós fazemos isso oferecendo roupas que vendem fácil, com ótimo custo-benefício, atendimento humanizado e apoio constante de revendedoras. Nós acabamos de lançar uma nova coleção com peças de verão. Você quer ver nosso catálogo? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o nosso porquê. Então, o que vocês fazem hoje, a resposta para aquilo que vocês fazem hoje está ali. Toda mulher merece se sentir bonita, amada e confiante em qualquer fase da vida. E é por isso que vocês trabalham na Pássaro Livre, para que as mulheres possam se sentir assim. E é por isso que outras mulheres como vocês se conectam tanto com a nossa marca. Por isso que elas engajam tanto nos posts do Instagram. Então, a missão de vocês não é vir para Pássaro Livre para vender. É para aquilo ali. Para que toda mulher se sinta bonita, amada e confiante em qualquer fase da vida. No caso do varejo. Então, o porquê de vocês, das meninas da confecção, vocês não vão costurar peças. Vocês vão fazer isso todos os dias. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de vocês conhecerem o porquê que vocês fazem o que vocês fazem aqui na nossa empresa. Bom, agora vamos para os caras um pouco mais agressivos. Grant Cardone, o bilionário do 10x, chegou a vender mais de 500 milhões por ano, era um vendedor de carros usados e posteriormente treinador de vendas. O empreendimento dele foi considerado com um valor de mercado de mais de 8 bilhões. O que ele fazia? Regra do 10x, quebrava limites mentais, se a meta era 10 vendas, ele propunha 100, para gerar ação massiva. Então, se vocês achavam que a Dilma já era meio doidinha de falar que quando a meta chegasse na meta era só dobrar a meta, tem gente mais doida. Bateu a meta? Multiplica por 10. Aí, pai, cadê meu pai? É uma brincadeira, tá, gente? Mas só para vocês entenderem a mentalidade do cara, tá? Não quer dizer que a gente vá fazer isso. Segundo ponto, follow-up agressivo. Aumentava a taxa de fechamento, mandava e-mails, mensagens e ligava várias vezes até obter uma resposta. Como é que a gente pode trazer isso um pouco mais para a nossa realidade? Hoje as meninas do WhatsApp, elas vendem só através do WhatsApp. Mas será que às vezes não valeria a pena mandar um videozinho do Instagram no direct daquela nossa cliente? Tentar impactar ela por outro canal de vendas. Pô, essa pecinha aqui, fulano de tal, acho que gostaria de ter na loja. Manda no direct do Instagram, ou um e-mail, enfim. Como é que a gente poderia encaixar isso na nossa realidade na Pássaro Livre? Ou as meninas do balcão, mandar uma mensagem no WhatsApp com uma foto do que chegou na loja? Terceiro ponto, vendas como missão. Mudava a mentalidade do vendedor. Você não está vendendo, está salvando esse cliente de um problema. É muito do que eu acabei de falar do nosso porquê.
Quarto ponto, controle da conversa. Mantinha um cliente no caminho da decisão. Qual seria o único motivo hoje para você não fechar essa proposta? Então é uma estratégia um pouco mais direta, sem muito rodeio, né? Quinto ponto, fechamento insistente. Não aceitava talvez, transformava cada objeção em um argumento de valor, né? Então uma estratégia um pouco mais agressiva, né? Mas de que forma que a gente pode não só se relacionar com o nosso cliente sem ficar com muita história, né? A gente realmente mostrar um interesse, mas conduzindo a venda até ela acontecer, certo? E para fechar, alguém já viu um filme chamado O Lobo de Wall Street com Leonardo DiCaprio? Já viu? Não terminou que eu não vou te chamar, não. Tem um filme com o Leonardo DiCaprio, eu não sei se ele ganhou algum Oscar com esse filme, mas se chama O Lobo de Wall Street e conta a história desse cara aqui. O Jordan Belfort, ele foi o criador do método linha reta e teve um impacto de mais de 1 bilhão em vendas de ações. Ele trabalhava na Bolsa de Valores norte-americana. E o que ele fazia? Ele criou um método chamado linha reta, onde ele encaminhava toda a conversa direto ao fechamento. Ele guiava o cliente com perguntas para manter o foco em fechar. Então ele fazia basicamente tudo que a gente fez aqui, todos os pontos aqui que eu mostrei para vocês, mas sabendo para onde ele estava indo com o cliente até fechar. Então tinha um método por trás, não era uma conversa solta. Segundo ponto, tom de voz. Criava confiança subconsciente, usava um tom calmo no início e aumentava o entusiasmo conforme a venda avançava. Então será que com as nossas clientes a gente está sempre tendo uma postura boa, falando com uma voz boa, ou a gente atende a nossa cliente com uma postura mais para baixo, com uma voz para baixo? É tão bom quando a gente entra numa loja e as meninas vêm animadas atender a gente, para cima, com segurança no que está falando. Terceiro ponto, linguagem corporal. Transmitia segurança, sempre com postura ereta, contato visual firme e gestos abertos. Quarto ponto, tripla convicção. Produto, empresa e ele mesmo. Convencia o cliente de que o produto era bom, a empresa era sólida e ele era confiável. Isso aí é mole para vocês, porque a gente tem tudo isso aqui, né? Quinto ponto, scripts estratégicos. Reduzia objeções, usava roteiros para lidar com as dúvidas mais comuns e manter o controle da conversa. Então ele criou esse método e tinha um script de vendas, né? E aí eu trouxe uma das cenas que demonstra, do Leonardo DiCaprio, interpretando ele, que demonstra exatamente ele fazendo uma venda. Então só para contextualizar vocês, ele tinha acabado de ser, a empresa que ele trabalhava tinha sido fechada e ele foi procurar emprego em uma outra corretora de ações. Tem tempo ainda? Acho que eu vou pular um pouquinho do início aqui, não? Eu vou pular um pouquinho do... Eu vou pular direto para ele atendendo o cliente, tá? Uma ação por $10 mil, a minha comissão é de $5 mil. Alô, John, como é que você tá? Você mandou uma carta para minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações que estão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotime International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste, esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar, que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro, com meros $6 mil de investimento, poderia chegar a $60 mil. Exatamente, você ia poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos, e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotime, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4 mil, isso dá 40 mil ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho.
Como você fez isso, cara? Bacana, né? Então, assim, a gente conseguiu... Essa cena ilustra muito bem ali todos os 5 pontos ali que eu coloquei ali na apresentação. No filme ele é um picareta, tá, gente? Ele tá vendendo... Mas é só para vocês entenderem como é que funcionava, né, o método de venda dele. Bom, então esses foram os 5 vendedores e as estratégias que eles usavam. E agora, a última dica do nosso quiz. Quantos anos tem a empresa que essa pessoa fundou? Aproximadamente 1992 anos. Quem acha que sabe, não é para falar, levanta a mão. Ué, desistiu, tia? Desisti. Então, pera aí. Guiminho, mas quem? 1992, 1000 anos atrás. Larissa. Tá, eu vou falar 1, 2, 3 e já, e vocês ficam de pé. Quem levantar primeiro vai ser o primeiro a responder. Vai ter que ser assim. Divide a caixa? Então vamos lá, Guiminho. Acho que tu vai acertar. No que ele vendia, eu já descobri o que era e ainda falei pro Boi. O Boi tá de prova, é Jesus. Na hora que ele falou que ele vendia uma ideia, ele explicou a ideia. Era isso? Era isso? Então a gente divide a caixa para vocês depois. Então vamos falar um pouquinho dos métodos, né? Jesus Cristo. Falei que todo mundo conhecia? 2,4 bilhões de seguidores. O influenciador mais popular da história da humanidade. E o que Jesus fazia, né? Parábolas. Facilitavam o entendimento e ensinavam valores universais. Como, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ele usava uma história simples para ensinar compaixão. Segundo ponto, tinha uma missão clara. O porquê muito claro, né? As pessoas sabiam pelo que estavam lutando. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Terceiro ponto, multiplicadores. Delegava a expansão da mensagem. Enviou discípulos como Pedro, Paulo e João para pregar pelo mundo. A gente já falou também, os canais que a gente atinge os nossos clientes. É um só, são vários. Quarto, testemunho vivo. Ele era o exemplo da própria mensagem. Lavava os pés dos outros, curava, perdoava, tudo com humildade. Né? Então, outro ponto que a gente falou muito aqui. Se vocês acreditam no produto que vocês estão vendendo, vocês usam eles todo dia, certo? Então vocês são um exemplo, né? E o quinto, linguagem simples. Atingia todos os públicos, usava termos como sal, luz, pão e semente, elementos do cotidiano. Então ele conhecia muito bem os clientes dele e sabia o linguajar dos clientes. Não adianta vocês quererem falar com os clientes em termos, às vezes até termos técnicos. As clientes às vezes são simples. Então é a linguagem do cotidiano. Então conhecia muito bem o público que você está querendo atingir. Aí eu coloquei uma cena para a gente finalizar a palestra aqui, de Jesus vendendo. Então eu acredito que, explicar rapidamente o contexto para quem não é muito religioso, Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana é a primeira pessoa que Jesus resolve contar que ele era o Messias. Então, além dos discípulos, ninguém sabia até então que ele era o Messias. E ele escolhe contar primeiro para a mulher samaritana. E quem que era a mulher samaritana? Jesus era judeu, não sei se todo mundo sabe. E os samaritanos eram um povo que os judeus não gostavam de jeito nenhum. Então, os judeus não se misturavam, tinham preconceito com os samaritanos. Então já começa daí, Jesus já escolheu um povo, entre aspas, inimigo, né, da religião que ele pertencia. Só que essa mulher samaritana é uma mulher que já estava no 5º casamento, o que para os samaritanos significava que ela era a escória samaritana. Né? Naquela época, se a mulher tivesse mais de um marido, ela já era considerada impura, enfim. Então ela não podia nem andar com as outras mulheres naquela época. Ou seja, Jesus escolheu uma mulher que era escória para o povo dela, e que era um povo que o povo dele odiava. Então já começa por aí. E nesse vídeo ele vai contar para ela e oferecer a salvação, vender a ideia da salvação para ela.
Sentiram que ele tava meio nervoso ali, né? Até Jesus ficava nervoso. Esse aqui é o preço do GPT-4, esse aqui é o preço do Claude, esse do Gemini, esse do Grok, do Perplex. Enfim, você já percebeu que todas as melhores... Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Ah, me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã? É, bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Juro. E eu lhe teria dado água viva. É, só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Ah, longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar pra mim. Não. Normalmente a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para... Eu cometo muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é Espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus.
Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazad. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu uma pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! A sua... Você esqueceu a sua... Tenho fé no homem que me disse tudo que eu tenho feito. Alguém emocionado aí? Muitos refugiados estão passando fome. O que Jesus fez aqui? Ele não empurrou uma ideia, ele ofereceu uma transformação. O porquê? Ele não usou pressão, ele usou conexão. Ele não julgou, ele escutou, entendeu, demonstrou empatia, entregou valor. Isso é vender de verdade. Obrigado.